Fala, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Teixeira. Sem mais enrolação, o vídeo hoje, ele é sobre uma polêmica aí que o pessoal tem trazido aí pra gente, que é a seguinte: a discussão é se José, né, ele é pai biológico carnal, né, de Maria, ó, de Jesus ali, né, de Yeshua, né, através de uma inseminação, né, artificial aí, né, uma inseminação divina com o sêmen de José, né, um sêmen divino tirado de José e implantado no útero de Maria, ou se ele é filho direto do Espírito Santo, no caso ali, né, de Deus ali, né, se ele é filho de Deus, de acordo com o texto. Então, como estava tendo essa discussão essa semana, eu resolvi trazer um vídeo isento, né, fazendo uma sintaxe no texto aqui, tá? E no finalzinho do vídeo, eu vou pedir na verdade, né, para um amigo, né, o Kefaiá, que ele estuda o aramaico, para trazer uma opinião dele em cima do texto, né, o que o texto está dizendo ali, né? Também ali dentro dos originais, tá? Então a gente vai estar trazendo aqui primeiro a análise em grego, tá? No grego koiné, dos códexes, tá? A língua ali um dos idiomas ali das línguas das escrituras, tá certo? E a gente vai fazer uma análise isenta, sem colocar opinião, nem cunho religioso, nem cunho teológico em cima. A gente vai fazer literalmente uma sintaxe do texto isenta de opinião ou de teologia humana, beleza? A gente vai analisar na gramática aqui o texto e a gente vai estar fazendo Perdão, gente, tô meio gripado. E a gente vai estar fazendo análise desse texto aqui, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Vou streamar minha tela aqui e a gente vai estar fazendo essa análise aqui juntos aqui do texto, tá? Gente, antes de fazer aqui, né, qualquer tipo de antes de fazer aqui, né, gente, qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de afirmação, eu vou explicar para vocês o que que é isso aqui, o que é uma sintaxe, né? A sintaxe é o quê? É uma sintaxe, uma exegese, né? Vamos botar assim. É uma análise do texto, tá? Com perguntas que a gente faz de acordo com a gramática, tá? E aqui, ó, vocês vão ver essa parte que eu não vou mostrar, mas eu vou deixar esse PDF aqui disponível para vocês poderem olhar, avaliar do jeito que vocês quiserem, tá bom? E aqui embaixo tem as fontes e a conclusão, tá certo? E a gente vai fazer isso aqui hoje. Isso aqui é um trabalho de punho próprio, né? Eu fiz aqui para a gente poder estar analisando. Qualquer exegeta ou sintaxeiro, né? Vamos botar assim, um teólogo sério faria isso aqui sem colocar opinião do jeito que eu fiz aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. O texto em grego, koiné, ele está escrito da seguinte forma: De auto entimetentos tauta angelos curio efane auto cat onar legon Yosef Huyos David, Fobetens, Parabelen Marian, Su, Gunaika Gato, Geneten, En Aute, Estin, Eke Hagios Pneumatos. A tradução que muitas bíblias usam é a seguinte, não muda tanto, mas aqui tem uma tradução aqui que é a seguinte, ó. Mas depois de haver ponderado estas coisas, um anjo do Senhor é, travou aqui, né? Um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho e disse, abre aspas, José, filho de Davi, não tenha medo para abraçar Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E agora a gente vem a sintaxe e a gente vai analisar partícula por partícula, separadamente de cada parte do versículo, igual vocês estão vendo aqui, ó. Mas depois de haver ponderado, aí outra parte, estas coisas, outra parte, um anjo do Senhor. A primeira parte, a gente sabe que é a seguinte coisa, mas depois de haver ponderado. Ponderado o quê? E a gente vai fazer perguntas para o texto. Isso aqui, ponderado o quê? Ele avisou a José que o fruto que estava no ventre de Maria era do Espírito Santo. Aqui a palavra que é usada para ponderar, a avisar ou etc. é entimententos, né? Que está em auristo, particípio passivo, genitivo masculino singular. Isso significa o quê, gente? Que essa ação irá acontecer, mas teria uma direção, um objetivo, um dono, tá? Nesse caso, o dono da ação é o Espírito e o recebedor da ação é José. Segunda parte do texto. Estas coisas. Quais coisas? Alguma coisa, qualquer coisa, coisas espirituais. Nesse caso, seria a demonstração de alguma coisa para provar algo no texto. Porque a palavra aqui que está sendo usada seria tautá, que é um pronome demonstrativo, acusativo, neutro plural. Isso significa, que quer dizer que está direcionado para algo direto descrito na frase, tá? Terceira parte.
Um anjo do Senhor apareceu a ele. Como eu disse, a gente vai fazer outra pergunta. Por que esse anjo apareceu a ele? Para avisá-lo, para não fazer nada contrário do que estava nos planos do Senhor, né? Ou do Kyrios, né? Que seria, né? O nosso eterno Pai aí, né? Então, essa palavra, nessa sequência, que o tradutor usa, angelos kurio, efane autor. Aqui já vemos mais uma falácia aí, entrando aqui fora do contexto, mas está no material, então vamos analisar. Mais uma falácia sendo quebrada. Qual seria essa falácia? Muitos afirmam que a palavra angelos é usado somente para mensageiros comuns. O que seria isso? Essa palavra, às vezes, as pessoas falam que seria usado somente para ser direcionado a, por exemplo, pastores ou um mensageiro aleatório. Tipo assim, Deus ele pegou um carinha aqui, vup, mandou lá. Isso acontece? Acontece. Mas em grande parte, inclusive nessa parte aqui, que muitas pessoas falam que é uma pessoa comum, que chegou a José e falou, ó, o Espírito Santo mandou te falar. Não, realmente ele foi um anjo, tá? Ali de cunho espiritual. E vamos ver aqui no Strong, né? O que significa essa palavra, né? Aqui tá, ó. É um substantivo. A transliteração dela é uma transliteração masculina, angelos, né? Para anjos, né? A ortografia fonética de ângelos está ali a definição, um mensageiro ou um anjo, certo? Um mensageiro, geralmente um mensageiro sobrenatural de Deus, um anjo transmitindo notícias ou ordens de Deus aos homens, tá? Aí a gente vê aqui, ó, primeiramente um mensageiro ou um delegado, seja humano ou celestial. Tem alguns versículos aqui de exemplo, tá? Eu vou deixar para vocês poderem analisar aqui. E aqui é mais uma curiosidade. Essa palavra é usada 176 vezes no Novo Testamento, geralmente de anjos celestiais, mas apenas o contexto, como eu disse, vai determinar, né? Aí aqui tem um exemplo aqui, ó, de Apocalipse 1:20, que pode se referir a anjos celestiais ou líderes-chave, né? Vamos botar assim, talvez pastores ou mestres, né? Ou líderes da congregação, por exemplo, das 7 igrejas ali, né? Outro léxico, como o léxico de grego de tair, também utiliza da mesma base para tratar angelo como seres divinos enviados pelo próprio Deus. Em casos raros, esta palavra é usada para se referir a simples mensageiros. Beleza, até aí, tá, gente? Agora, na seguinte frase do texto, apareceu a ele. Aqui é usada a seguinte coisa, né? Efanei autocat. Essas são as palavras que são usadas em sequência, tá? Para demonstrar que o anjo apareceu para José. Interessante a gente destacar, tá? Que a primeira palavra do verso seria efané, que de acordo com o Strong seria uma prolongação de faino, que poderia ser usada para trazer à luz, fazer aparecer. Usado também destas formas: eu brilho, ilumino, eu brilho, fico visível, apareço, eu fico claro, apareço, pareço, me mostro como. Vendo o contexto do texto, tanto em português quanto em grego, vemos que foi esclarecido e colocado de forma clara o que houve com Maria ali para José, né? O anjo apareceu e ó, esclareceu, deu uma luz para ele, explicou a situação para ele, deu entendimento para ele, né? E a outra parte do texto, em um sonho disse. Disse o quê? Falou para quem? Falou para alguém, alguma coisa. Nesse caso, o anjo fez o quê? Conversou com José. Sintaxe simples, básica. José é filho de Davi, né? Filho de Davi. Engraçado aqui notar que no texto eles traduzem David, né? Que está em aramaico ali, né? Está numa tradução muito parecida com o Códex do Caburi, né? David. Bem notar que o nome de Davi está o quê? No genitivo. Aqui, ó. David, tá? O nome de Davi aqui está no genitivo masculino singular. O que quer dizer? Quando a palavra está no genitivo, pertence a alguém. No caso, José é filho de Davi por descendência, né? Sempre que está no genitivo, pertence a alguém. Então, José aqui é filho de quem? De Davi, por pertencimento, né? A própria frase mostra isso, está no genitivo. Não tenha medo. Opa, subiu aqui, vamos voltar lá embaixo. Não tenha medo de abraçar Maria. Esta palavra aqui particularmente me chamou a atenção. É a palavra usada para medo, né? Que é phobetens, phobetens, que em quase todas as Bíblias ela é traduzida para não tenha medo. Essa palavra vem de phobeo, de fobia, para quem conhece aí, né? E também pode ser traduzida como assustar, ou seja, ficar alarmado.
Por analogia, estar maravilhado com, ou com alguma coisa, né? Ou com o quê, né? Ele ficou, oh meu Deus, não tenha medo. É tipo assim, um anjo falou assim, não fique assustado, meu irmão. Não fique assustado com o que eu tô te dizendo. Com sua esposa. Para Belém, Marian su gunaika. Nessa partícula de frase, o pronome su para se referir a Maria como Gunaika, que Gunaika aqui é esposa. Gunaika de Yosef, esposa de Yosef. Gunaika de Yosef, né? Esposa dele. Esse pronome su está no pronome possessivo genitivo, indicando que, como o que a gente falou quando está no genitivo é pertence a alguém. E como está ali no indicando alguma coisa, né, está no indicativo, então Maria é posse de alguém. Neste caso, seria para indicar que era esposa de quem? De José, porque está no genitivo e está indicando isso. Aqui, pois o que nela foi gerado, o que foi gerado? O fruto do Espírito Santo foi gerado no ventre dela, né? Geneten. Essa é a palavra usada para ventre. Interessante, né? Para ventre aqui no caso de gerado, né? Para a palavra gerado. Essa palavra vem de genal, genal, que pode ser traduzido como eu gerei do homem, da mulher, eu gerei dar à luz. Aqui tem uma concordância exaustiva do Strong, tá? Que a gente colocou aqui, que seria gerar, gerar, conceber, dar variação de gêneros, procriar, própria do pai, mas por extensão da mãe. Figurativamente, regenerar, gerar, gerar, nascer, gerar, conceber, ser libertado, gênero, fazer, nascer. E a última frase é do espírito. Estine que hagio pneumatos. Aqui observamos as seguintes coisas. Hagio, adjetivo, genitivo, neutro, singular. Pneumatos, substantivo, genitivo, neutro, singular. Os dois, né, estão em genitivo. Quando observamos isso, sabemos que quando está no genitivo, pertence a alguém. Aqui é a sintaxe do texto, tá? Palavra por palavra. Vou deixar aqui na descrição o PDF, caso alguém queira poder ver aí ou mandar para alguém, tá? E aqui é a conclusão que eu vou deixar aqui para vocês responderem, tá? Vamos lá. A gente nota que tem algumas heresias, né, que têm surgido para dizer que Jesus viria de uma inseminação artificial miraculosa, um tal aí, né, sêmen divino. Mas de acordo com o texto, vemos as seguintes palavras somadas ao contexto. Estin que hagio pneumatos, tá? Hagio, como eu disse lá em cima, genitivo neutro singular, pneumatos, substantivo genitivo neutro singular. O que significa isso? Está escrito e eu estou falando também. Quando encontramos no genitivo, quer dizer que ele é de alguém. Nesse caso, o texto está se referindo ao sujeito oculto do texto, que seria Jesus, o fruto do ventre de Maria, né? Então, aqui observamos que Jesus seria do Espírito Santo, de acordo com a gramática. E aqui fica a pergunta, e depois dessa pergunta eu vou botar o vídeo aqui do nosso amigo Kefaiá para analisar o vídeo. A pergunta que fica é: Yeshua seria filho de José por essa tal inseminação artificial divina, através de um sêmen divino tirado de José e colocado em Maria, ou Yeshua seria filho de Deus nessa frase, representando o Espírito Santo, representado pelo Espírito Santo, né, que está com erro de português. Aí fica essas perguntas aí, tá? Fica essas perguntas, eu queria que vocês, se tiver meu WhatsApp aí, me manda aí, tá? Em qualquer grupo que eu tiver, que eu mandar esse link, vocês tirem aí, mandem a opinião de vocês, para mim é importante, tá? Como isso aqui é um material isento, eu quero saber a opinião de vocês também, e agora eu vou botar o vídeo do nosso irmão Kefaiá, que vai estar dando uma opinião, e logo depois eu vou estar fazendo uma conclusão aqui, e falando o que eu acho especificamente disso tudo aí, tá bom? Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kefaiá. A pedido do meu Ravé Tixerei, estou aqui para fazer uma análise, certo? E mostrar a vocês a tradução de Mateus capítulo 1, versículo 20, certo? Mas, portanto, eu irei pegar no versículo 18, o versículo 19 e o 20, para a gente analisar aqui, certo? Eu trouxe duas versões, a Peshitta e o palimpsesto sinaítico, certo? Para a gente analisar. Passei a tarde traduzindo esses versículos hoje, certo? Para a gente dar uma olhadinha. Por quê? Tem uma linha de interpretação nas escrituras onde fala que o versículo 20, né, quer dizer, que esses versículos
se trata de uma, como posso dizer, assimilação, como posso dizer, não vou dizer artificial, mas milagrosa, vamos dizer assim, algo milagroso que aconteceu, que o sêmen de Yosef, certo, foi parar de forma milagrosa no útero, né, no útero de Miriam, certo? Portanto, é complicado, certo? Porque vamos ao texto. A gente vai pegar aqui o versículo 18, certo? O Teixeira vai fazer essas análises no grego, né? Porque ele entende do grego, né, tá estudando e sabe já de muita coisa. Portanto, a gente vai aqui analisar palavra por palavra, né, no aramaico, certo? No sírio, certo? Vamos lá. Yalede, né? A forma que foi gerado. Den, mais, né? Ou seja, mais a forma que foi gerado, né? O nascimento. Deixou Meshiach, né? Deixou Meshiach, Yeshua, o Messias. Hakana, no entanto, Rua foi, né? O assim é para dar entendimento. Por quê? A tradução, ela tanto tem que ser traduzida, né, para o nosso idioma cada expressão, mas, portanto, tem que ter um entendimento. Então, para dar entendimento, eu botei o assim. Pode ver que está entre essas duas vírgulazinhas aqui, certo? Então, daqui para cá, certo? E a den deixou Meshiach Hakana rua. Está traduzido aqui. Mas a forma que foi gerado a Yeshua Messias, certo? No entanto, foi desta maneira, ou desta forma, ou assim. Cade Mekira rua Mariam Eme Le Yosef Adela Nestal Tepun. Então, vamos ler aqui. Quando foi adquirida por um preço, ou seja, quando ela ficou noiva de Yosef, então aqui nós iremos continuar. Quando foi adquirida por um preço, Mariam, a mãe dele, a mãe de quem? De Yeshua, Messias, certo? A mãe do Messias. Quando ela foi adquirida por um preço por Yosef, certo? Aí agora a gente vai Estakahati batena men deruha de kudesha. Então, voltando aqui, antes da comunhão, ou seja, antes deles se unirem sexualmente, vamos assim dizer, né, de ter a comunhão, a união, foi encontrada, ou seja, Mariam foi encontrada grávida aqui, Batená, grávida, pela men, através de, certo? Através ou pela Ruha de Kudesha, da santidade. Aqui a gente vai também ver aqui no palimpsesto sinaítico, Yalede den de Meshiach, Hakana Rua, Kadi, Mekira, Huat Mariam, Eme, Leia, Sep, Kad, La, Netkarbun. Aqui já traz outra expressão, Netkarbun, de vez de Nestaltepun, certo? Então aqui tem Netkarbun, que é se aproximar ou ir de encontro, certo? Então, antes, essa é a diferença da Peshita, do palimpsesto da Peshita, certo? Então, antes, né, enquanto não se aproximaram, né, se uniram, um perto de um, ou um perto do outro, ou um do outro, quando os dois não se aproximaram, certo?
ela foi encontrada grávida, né? Estacahat Batená, ela foi encontrada grávida da mesma forma que está aqui, tá? Men Ruha de Kudesha, né? Pela Aruha da Santidade. Então, versículo 18, entre a Peshita e o palimpsesto sinaítico não tem diferença, certo? A única diferença são o termo, né? A palavra que é diferente. Para se aproximar, se unir ou ter alguma relação sexual. Aqui é mais direto, né? Fala antes deles terem a comunhão, certo? Que é o ato de sexo, do sexo em si. Ela foi encontrada grávida pela Ruha, né, da santidade. Então, vamos continuar aqui no verso 19, certo? Para não demorar muito. Yosef den Bala Kena Hua, certo? Mas Yosef, o dono dela, ou seja, o marido dela, reto, o justo, era ele, certo? O Latseba, e não desejou, certo? E não desejou ele danepar-se, expor ou desmascarar, certo? O etirai, desmascarar, perdão, danepar-se, aqui tem um re, desmascarar a ela. E agora vem o etirai, e pensou e considerou rua, né, que está no passado. Então, ele considerou, certo? Ele estava considerando Demateshiait, né? E de maneira secreta, certo? E de maneira secreta, Neshre. Neshre é soltar, deixar ou deixar ir embora, certo? E pode também ter o sinônimo de expulsar, certo? Então aqui vamos aqui no palimpsesto, certo? No versículo 19, observar. O 19, ele continua quase a mesma coisa da Peshita. Portanto, ele muda alguns termos, que é esse aqui onde está Deberri Light, certo? Que é de maneira silenciosa ou de maneira branda, certo? Nedalale, Nedalale, certo? Que é repudiar ou abandonar, deixar, coisa semelhante assim, certo? Então você pode ver que ele estava realmente pensando em abandonar ela, certo? Em deixar ela. Porque se ele, né, fosse expor ela, né, para a comunidade judaica naquele tempo, né, no mínimo, talvez ela seria apedrejada, né? Eu não sei bem como eles iriam agir de acordo com a lei, né? Porque na lei diz que tem que pegar no fraga, vamos dizer assim, né? Se o homem pegar, né, a sua mulher traindo nele, né, ambos os adúlteros irão ser apedrejados, né, de acordo com a lei, certo? E a moça também, se eu não me engano, tem a lei também de que ela seria apedrejada. Tipo, se antes do casamento, né, antes da consumação do casamento, o marido achasse, né, algo que violasse a virgindade dela, certo? Que ela não fosse mais virgem. Então, teria também uma sentença, né, para a mulher. Então, para não acontecer nada disso, certo? Ele estava considerando, né, em deixá-la, em repudiá-la silenciosamente, certo? Silenciosamente aqui no sentido de não causar alarde, né, para que outras pessoas não saibam. Ele queria deixá-la, certo? Olha, vamos separar aqui. Eu te dou tua igreta, tua carta, certo? De repudiada.
e eu não quero mais me envolver contigo. Provavelmente ele pensou assim, né? Até que vem o versículo 20, aonde diz o seguinte: Cade Ailen den etirai, né? Enquanto ou quando isto ainda ou mais considerava, certo? Ou seja, mais que vai estar a tradução, ainda enquanto nisto pensava ou considerava, né? Nisto que considerar o quê? Considerar ou pensar em repudiá-la. Ele estava ali naqueles pensamentos, né? Caraca, eu repudio ela ou não? Como é que eu vou proceder? Então, como ele era um homem justo, certo? Um homem reto, ele, né, não queria expor, né, ela. Então, ele estava ali pensando até que acontece uma coisa. Et le e viu ele Malachá de Maria, o anjo de Maria, o anjo de Adonai, Behelma, através, certo? Através, Helma, através de um sonho. O Emarle e falou para ele, Yosef, Bere de David, né? Yosef, filho de Davi, lá Tedachal, não temas, Lemessab, né? Não temas em receber, tomar, certo? Le Mariam, a tomar, a Mariam Antetar, né? A tua, aqui o Kaf é o pronome teu, a tua, né? Esposa, esposa não, perdão, a tua mulher, Anteta, mulher, Antetar, a tua mulher. Aí vem agora, How Ger, ou você pode botar o Ger invertido, né, para dar sentido, porque diz mais ou menos assim, ó, pois, Ger, pois, How, aquele, certo? O How aqui tá no singular, certo? Ele é a mesma coisa do Hu, que é ele. Portanto, aqui é aquele. Então, aquele Detled, certo? Aquele que está sendo gerado, em nela, men, pela ou através, a causadora, certo? Dessa geração que está tendo em nela, no ventre dela, é Aruha. Então a causa, né? Quem causou a gravidez de Mariam foi Aruha, não foi nenhuma assimilação ou coisa assim semelhante. Algum milagre de que misteriosamente o sêmer de Yosef foi transportado para a barriga de Mariam e ali teve a fecundação e criou o bebê. Não houve isso, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ela teve lá o contato com o anjo disse que ela iria ficar grávida, e ali, né, eu creio no mesmo instante, ali começou a agir, né, e teve, né, foi gerado ali na barriga dela. Esse é o milagre, certo? De que a virgem iria gerar um filho, conceber um filho. Então, Hauger de Tledba, né, aquele ainda, pois aquele que gerado em nela, que está sendo gerado nela, men ruhahu, do Espírito Santo, ele é, né, de Kodesh é sagrado, santo. Então, do Espírito Santo, ele é, certo? Então, você pode ver aqui cada expressões interlinear que eu botei, certo? Que é quando, aí vem aqui cad, né? E daí por diante. Eu não vou ficar repetindo não, porque vai demorar muito. Certo? É quando isto ainda pensava ou considerava, viu ele o anjo de Maria. Né? De Maria, não, perdão, de Maria. Através de um sonho. E falou para ele, Yosef, filho de David.
não tenha medos, ou não temas, para receber a Mariam, mulher tua. Aquele, pois, que gerado em nela, a partir da, ou através da Ruha, ele é da santidade, certo? Porque aqui está invertido, mas você pode pegar esse Ru, botar para o final ou para o começo, certo? E aqui está a tradução. Ainda enquanto nisto pensava ou considerava, viu ele através de um sonho o anjo do Senhor, né, o anjo de Adonai. E este anjo falou para ele: Yosef, filho de Davi, não tenha medo em receber a Mariam, a tua mulher, pois aquele que está sendo gerado em nela, da Ruha da santidade, ele é. Ou seja, a causadora da gravidez de Mariam é a Ruha da santidade. E nós sabemos quem é a Ruha da santidade, né, gente? A Ruha da santidade é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Yeshua, o Messias, ele provém diretamente de Deus. Não tem essa, vamos dizer assim, essa maneira humana de fecundação entre um homem e uma mulher, entre um óvulo e um sêmen, vamos dizer assim, certo? Vamos dizer assim, o gerar da criança ali na barriga de Miriam, certo? Foi um milagre, foi uma coisa misteriosa, certo? Aí muitos vão dizer, então o Messias é o ET. Bem, essa é a sua interpretação. Se você quer interpretar dessa forma, misericórdia, tá? Mas isto é o que o texto está falando. E aqui é o palimpsesto, certo? Ele traz algumas diferenças em algumas expressões, mas nada que venha mudar o sentido do texto. Até o começo aqui é a mesma coisa, certo? É Kadi, Highland, Den, Etirai, Etrezi, Le, Malachá, de Maria. E aqui ele traz visão em vez de sonho, né? Uma visão. Bechazu, né? Uma visão. O Emarle, e falou para ele: Yosef Bere de David, Yosef, filho de Davi, Late Dachal, não tenha medo, Lemeseb, em receber, Le Mariam, Antetach, Hu Ger, e aqui ele muda também, Demetilid, né? Aquilo que está sendo gerado, em nela, né, através dela, o dentro dela, men rucha hu de Kudesha, do Espírito Santo ele é. Então, aqui vai estar a tradução. Quando isto ainda pensava, viu ele, Yosef, o anjo de Maria, através de uma visão de noite. Cadê visão? Uma visão de noite. E falou para ele, não, a visão de noite, não tem noite aqui não, tá, gente? O noite aqui é no Cuteriano. Eu trouxe o Cuteriano também, que traz a, né, Bechazu de Lília, né, de noite. Uma visão de noite. Então, através de uma visão, e falou para ele, Yosef, filho de Davi, não tenha medo, para governar, certo? Para governar, ou seja, ser cabeça, ou seja, seu marido, de Miriam, a tua noiva. Pois aquele que está sendo gerado nela, ele é da Ruha da santidade, ou da Ruha da santidade ele é. E aqui ele traz a mesma coisa, só que em vez de trazer a visão, né, somente visão, ele traz visão de noite, certo? Ou seja, segundo o Cuteriano, a visão aconteceu de noite. E outra coisa, ele traz o nome, né, Ibrião. Ibrião ou feto, certo? É a palavra raiz, que é Betin, que deu origem a Betiná, ou Betiná, certo? Que é grávida. Então, aqui está dizendo o seguinte, quando isto ainda pensava, viu ele, né, Yosef, o anjo de Maria, através de uma visão de noite,
e falou para ele: Yosef, filho de Davi, não tenha medo para governar, ou seja, para ser marido de Miriam, a tua noiva, pois aquele que está sendo gerado nela, certo? Ele é da ruha da santidade e o feto, o embrião, ou seja, o embrião que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, certo? Ele, o Espírito Santo é o causador, é a causa primordial de, né, da ação de Maria ficar, né, de Miriam ficar grávida. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? É isso que o texto quer falar. E no aramaico, certo? Tanto em ambas as versões. Versões não, perdão. Tanto na Peshitta como nos manuscritos. Espero que vocês tenham compreendido. E eu não quero também aqui, eu não quero atacar nem nada, certo? A visão das pessoas. Porque essa linha de raciocínio de que o esperma de Yosef foi parar em Maria através de um milagre, certo? É uma interpretação, certo? Isso não existe nas escrituras. Você vira ela o arregaço, mas não encontra, certo? Isso é uma interpretação das pessoas, certo? Para encaixar justamente porque aí eles alegam, não, o Messias tinha que vir da descendência de Davi, porque Davi, né, tá profetizado que ele viria da descendência de Davi. E eles levam em conta que a descendência é só pela parte do pai, certo? Aí eu pergunto para essas pessoas, tá, mas Miriam, ela não era descendente de Davi? Ela não veio de Davi, não da esperma dele, não? Ela não, ela não veio do. Como eu posso dizer? Do DNA, certo? De Davi, não? Outra coisa também que eu tenho que perguntar. Segundo a profecia lá de Gênesis, o Messias que iria, né, o descendente que iria pisar na cabeça da serpente, ele teria que vir da descendência do homem ou da descendência da mulher? Porque lá na profecia fala que da descendência da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Então é isso. Meditem. Shalom. Até a próxima. Então, gente, eu particularmente acredito que, né, não faz sentido acreditar, tá? Porém, em outras coisas, a gente pode estar estendendo esses vídeos aqui, fazendo uma série de vídeos analisando outros textos. Para mim não faz sentido, tá? Maria ter sido engravidada por uma inseminação artificial feita pelo Espírito Santo, tirado o sêmen de José, de uma forma divina, ter feito isso, porque para mim, milagre não se explica, né? Coisas inexplicáveis não têm explicação, né? Através de genética, igual vejo muita gente tentando falar aí, de 46 cromossomos, aí surgem outras dúvidas, Yeshua, não sei o quê, 45 cromossomos, cadê o exame de sangue de Jesus, né? Ninguém tem, né? Então já quebra por aí, fica complicado. Aí tem outras coisas, né? Um autista, ele nasce, se eu não me engano, com 21 cromossomos, e aí como é que fica? Um autista é melhor ou é pior do que o corpo de Jesus? Não sei também, tá? Hoje em dia, uma mulher sem estar transando, tá? Desculpem a palavra, ou fazendo sexo com alguém, ela não poderia engravidar, mas através de uma inseminação artificial ela também conseguiria. Então não seria um milagre, né? De qualquer forma, o nascimento de Yeshua, porque se tem como fazer, mas não é o Espírito Santo que engravidou, que não sei o quê. Mas é replicável. Quando é replicável, né? Ali nesse sentido, né? Porque tem que ser algo único, né? É algo único, então deixa de ser um milagre o nascimento de Jesus, né? Do nosso Rei Messias. Então, fica aí algumas dúvidas. Então, para mim não faz sentido. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui para entender melhor como que vocês saem dessa situação e as explicações que vocês vão estar dando em cima disso, tá? Gente, desculpa pela travada que daí, tá? Porque eu tô gravando com a webcam do meu telefone. Então, eu peço paciência de vocês até a gente conseguir uma webcam nova, porque a gente tá sem, a heavy money para comprar uma nova. Então, fiquem todos na Shalom. Espero que o estudo sirva para vocês de alguma forma, tá? Fui-me.